Vocês, homens, já não gostam de ir ao médico, né? E quando vai chegando a hora de conversar sobre o câncer de próstata, a resistência é ainda maior, não é verdade? Se você também é desses que vivem arrumando uma desculpa, hoje a gente vai apresentar bons motivos para você buscar um serviço de saúde. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo mais frequente na população masculina, ficando atrás apenas do câncer de pele? Ele atinge 1 em cada 6 homens depois dos 50 anos. Mas olha, ninguém precisa ficar com medo de descobrir a doença. Você vai ver que esse câncer costuma ser pouco agressivo e que as novas técnicas de tratamento diminuíram muito o risco de sequelas. É o que a gente discute no Ligado em Saúde de hoje. Olá, eu sou o Dr. Bruno Lopes Cansado, eu sou urologista. Tudo bem, doutor Bruno? Tudo bem, Marcela, como vai? Tudo certo. Obrigada pela sua presença aqui hoje no Ligado em Saúde. Eu que agradeço a você pelo convite. Vamos começar entendendo essa relação do câncer de próstata com o envelhecimento do homem. Ele está intimamente relacionado a esse envelhecimento, né? Então, quanto mais se vive, maiores são as chances de ter um câncer de próstata? Sim, Marcela, o que acontece é o seguinte, com o envelhecimento das pessoas, né, de uma maneira geral, as células elas vão sendo substituídas, né? A célula de alguns lugares não, né? Por exemplo, no sistema nervoso isso não acontece, mas na célula glandular isso é uma coisa comum, né? E a próstata nada mais é do que uma glândula que produz parte do sêmen, né? Do que o homem vai ejacular. Toda célula que é de glândula, ela tem um alto que a gente chama um turnover, né? Uma troca muito rápida. E isso tem mecanismos de reprodução celular. E o que faz o câncer acontecer é justamente um defeito na correção desse mecanismo de reprodução celular. E, de uma maneira geral, a gente tem células cancerígenas sendo produzidas o tempo todo no nosso organismo. Só que o nosso organismo tem um sistema de defesa, ele checa se aquilo está funcionando direito ou não. E quando essas células estão ruins, a própria imunidade do organismo vai lá e destrói. O câncer é basicamente uma desregulação nisso. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais falho esse mecanismo de defesa e de checagem vai acontecendo. E aí você pode desenvolver um câncer. Esse é o mecanismo geral de qualquer câncer. E é interessante, né? Existem pesquisas, queria que você trouxesse um pouco para a gente, que analisam homens, né, a partir dos 50, que morreram de outras causas e percebem que tem uma grande fatia ali que já tinham câncer de próstata, não é isso? E nunca descobriram porque nunca tiveram sintomas, né? E talvez nunca fosse morrer disso, né? A grande probabilidade é que eles não fossem morrer disso, né? O câncer de próstata é uma doença de evolução lenta, né? Ela é muito lenta. Para você ter uma ideia, demora mais ou menos quase 15 anos para você conseguir desenvolver um nódulo num câncer de próstata. Isso de uma forma geral, né, Bruno? De uma forma geral. Então, como ela é muito lenta a evolução, dependendo da idade onde você descobre, né, o câncer de próstata, talvez um tratamento, na verdade, hoje em dia a tendência é essa, né, que um tratamento agressivo já passa a ser fora de questão. Você pode fazer tratamentos que vão estender a sua vida sem atrapalhar tanta qualidade de vida. E muitas vezes é só acompanhar, às vezes nem tratamento você tem necessidade de fazer. Então, na verdade, a gente pode dizer que, de uma forma geral, não é um câncer muito agressivo, né? Mas ele pode ser agressivo. Existem fatores que a gente conheça hoje que tornem ele um pouco mais agressivo ou características dessas pessoas? Sim, a gente sabe, de uma maneira geral, né? Os estudos são todos feitos baseados mais na população norte-americana, que é onde tem o maior nível de pesquisa com relação a isso. Mas a gente sabe que, de uma maneira geral, pessoas que têm história familiar de câncer de próstata podem ter um aumento mais ou menos em 10% em relação à população em geral de incidência. Pessoas de pele negra também têm uma chance um pouco maior de ter câncer de próstata, de desenvolver câncer de próstata. Pessoas que tiveram doença sexualmente transmissível, isso ainda... várias doenças sexualmente transmissíveis. Isso ainda é um pouco controverso, mas os estudos atuais têm mostrado essa tendência, que você teve muita inflamação de doença sexualmente transmissível, uretrite, inflamação na próstata, isso pode sim ser um fator desencadeante. E uma outra coisa também que também está sendo linkada agora é o fato das pessoas terem obesidade, também tem uma tendência a isso. Então são pessoas que tendem a ter um tipo de câncer de próstata mais agressivo, né? Seria isso. Na verdade, não é nem agressivo, nesse caso, mais cedo. Aparece mais cedo, mais jovem. Então, essa questão da agressividade, se ele vai ser indolente ou se ele vai ser mais agressivo, isso a gente não tem muito como saber, é isso? Não tem muito como saber. Isso seria o grande desafio, né? Na verdade,
a pessoa tem que ter o diagnóstico do câncer de próstata e a gente vai acompanhar para saber se isso se ele tem um comportamento mais agressivo ou não. Como é que você vai saber isso? Né? Que isso é que é a grande questão, e é isso, na verdade, que é a grande questão, de uma maneira geral, na urologia, né? Porque isso é que vai definir o que você vai oferecer ao paciente para ele tratar. Que a gente fala de tratamento depois. Né? Vou te interromper só um pouquinho, porque eu ainda quero falar dessa idade, né, em que essas chances de você desenvolver um câncer de próstata aumentam. Aos 50 anos, você tem uma chance aumentada, isso começa a ser mais comum. Isso. Mas também a partir dessa idade, você começa a ter também uma possibilidade maior de um aumento benigno dessa próstata. Isso. E isso não tem nada a ver com câncer, não é isso? Não, isso não tem nada a ver. Isso é uma doença do envelhecimento masculino. Né? Inclusive, você pode ter a doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, né? Que é esse aumento. Que é, para não falar esse nome grande, a gente chama de HPB, né? E do câncer de próstata concomitante, e eles não estão linkados, eles não têm ligação entre si, na verdade são coisas separadas, porque a próstata, para ser bem rápido anatomicamente, você pode dividir ela na zona interna, né, que é onde está o núcleo da próstata, e na área externa, na verdade não externa, mas na área do lado de fora, né, como se fosse uma casca. Imagina a próstata como uma maçã. A parte interna, aquela parte branca da maçã, é onde tem a hiperplasia prostática benigna, e a casquinha, que é a parte vermelha, ou a verde, se você preferir uma maçã verde, é onde o câncer se desenvolve. A gente tem uma figura, até para a gente entender, eu acho que é bacana, gente, onde que ela está, né? Isso vai ter muito a ver quando a gente fala de cirurgia, de tratamento. Isso é importante a gente entender onde que está essa próstata. Isso. Olha lá, a gente tem uma proximidade com a bexiga e a uretra passando por dentro dela? É isso mesmo, a uretra passa por dentro dela, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, no homem, né, tanto o sistema reprodutor quanto o sistema urinário, eles estão juntos, né? E o organismo aproveita o canal uretral, que vai eliminar a urina, também para fazer a ejaculação. E a próstata é uma glândula que está envolvendo justamente essa uretra, porque é na uretra, que ela vai descarregar toda a secreção dela, para poder sair na ejaculação. E a função da próstata, né, porque as pessoas, para que serve a próstata? Para que eu tenho isso? É só para eu ter câncer? Não, não é só para eu ter câncer. Né? Ela é uma glândula que produz, na verdade, a maioria do que o homem ejacula, né, mais ou menos em torno de 95% a 96%, é líquido prostático, é produzido na próstata. O espermatozoide é muito pouco. Esse líquido serve para alterar o pH da vagina da mulher, para poder permitir que a concepção aconteça. Porque o pH da vagina da mulher ele é ácido e a gente precisa neutralizar esse pH. Então, por isso que existe a próstata. Quer dizer, tem uma importância, não está ali por um acaso, né, como todo o resto do nosso corpo, mas ele pode trazer problemas com o envelhecimento. Mas essa figura ela nos ajuda também a pensar nessa questão do diagnóstico. Hoje a gente tem como diagnóstico o toque retal, que é o maior tabu entre os homens, né, doutor Bruno? Ainda hoje é. Ainda hoje é. E tem o exame de sangue, que é o chamado de PSA. Isso. Quero que você deixe isso bem claro para a gente. Tem muito homem que acha, eu vou lá, vou só fazer o PSA, não preciso fazer o exame de toque retal. Por que sim, é necessário que esse exame seja feito? Bom, para começar, o PSA vai me dar uma ideia da bioquímica da próstata. Né? Ele não me dá a ideia de tamanho da próstata, ele não me dá a ideia de textura da próstata, eu não consigo saber se tem nódulo, né? Isso, então, o PSA, assim, o próprio nome do exame, né? Assim, esses exames de sangue são chamados de exames complementares. Eles não são exames diagnósticos, eles são exames complementares. Através do resultado deles, o médico vai ter na mão uma ideia, né? Uma fotografia do momento do paciente e você vai seguir você vai perseguir o diagnóstico através das perguntas, da história clínica, para poder chegar lá. Agora, é possível que o PSA dê normal e o exame de toque, você perceba uma alteração na próstata? Pode, né? Mas não é o comum. Né? Você pode ter doença, tem tumores de próstata. O tumor mais comum é o adenocarcinoma, né? Que é o tumor mais frequente. Mas existem tumores que são neuroendócrinos. Esses tumores não produzem PSA. Eles são menos do que 1% dos tumores de próstata. Mas é um bom motivo para você pensar que tem que fazer E esses tumores provavelmente dão mais nódulo. Você consegue palpar melhor do que no exame do adenocarcinoma. Né? E, por outro lado, também você pode ter um PSA alterado que não significa um câncer. Aliás, esse é o mais comum. Né? É bom só dizer para ninguém ficar desesperado se receber um exame alterado. Isso. Na verdade, o PSA ele é um sinal amarelo.
tá? Ele não é um sinal vermelho. É óbvio que se você tem níveis de PSA muito elevados, né, a gente considera normal hoje até aos 60 anos 2,5 e acima dos 60 anos até 4, tá? Se você tem se o paciente chega para mim com um PSA de 120, eu vou ficar preocupado e eu vou achar que ele tem câncer, né, mesmo sabendo que tem outros motivos para aumento de PSA. Queria falar um pouco da idade em que esse diagnóstico deve acontecer. A gente tem aí a Sociedade Brasileira de Urologia, que fala que esse homem, aos 50 anos, deve começar a fazer os exames de diagnóstico, né, tanto PSA quanto exame de toque retal, e aos 45, caso tenha um histórico familiar. Isso. E tem o Ministério da Saúde que não indica um rastreamento, né? Na verdade, não indica que você tenha uma idade limite em que você comece a fazer esses exames, mas, claro, diz que você tem que estar em contato com o seu médico, né, um urologista ou um serviço de saúde, para que juntos avaliem a necessidade de fazer o exame, esse ou qualquer outro. Por que essa indicação do Ministério da Saúde não segue a mesma da Sociedade Brasileira de Urologia? O que se sabe a respeito disso? Essa polêmica, Marcela, acontece pelo seguinte, né? Estudando, né, você acompanhando o que acontecia antes do PSA e depois do PSA, né, o que a gente notou é que os diagnósticos aumentaram muito depois que o PSA passou a existir, que foi mais ou menos em 85, tá? E aí, o que a gente achava que era uma doença rara passou a ser uma doença relativamente comum no homem. E esses estudos foram sendo feitos e o que se acompanhou, é verdade, é o seguinte, é que não diminui a mortalidade do paciente. Não é que não diminua a mortalidade pelo câncer de próstata, mas não diminui a expectativa de vida. Então, se você espera que você faz um diagnóstico no paciente com 75 anos, qual a expectativa de vida? No Brasil, na verdade, ele já passou da expectativa de vida de um brasileiro médio, né? Mas se ele estiver se a gente for pensar um pouco mais, ele vai viver no máximo, aí, em teoria, uns 5 anos. Né? Então, se você faz o diagnóstico aos 75 anos de um paciente, você vai tratar ele, vai submeter ele a uma série de tratamentos que são, por mais que hoje em dia tudo esteja mais tranquilo e a medicina tenha avançado, você vai submeter ele a tratamentos que provavelmente não vão estender a vida dele, não vão trazer benefício, vão atrapalhar a qualidade de vida dele e você não trouxe benefício nenhum para o seu paciente. Aí, se você pensar assim, não, mas aí eu faço um diagnóstico numa pessoa de 50 anos. Essa pessoa é a pessoa que você vai pensar em tratar. Por quê? A expectativa de vida dela, se você for seguir as expectativas oficiais, né, da média da população, ela tem 25 anos de vida ainda. Então, vale a pena você mexer. E aí muito caso a caso, né, Bruno? E assim, entender que você pode ter um risco maior do que o benefício, caso você descubra em determinada população, em determinados grupos, né, com certas características. Então, acho que é por isso que não se tem uma orientação geral. Isso. Né? E não é só a idade também que vai fazer isso, né? Você, quando faz uma biópsia da próstata, um patologista, que é o médico que vai analisar essa biópsia, ele vai olhar lá no microscópio e vai me dizer, não, ele tem, o câncer é dividido em várias notas, mas para ser mais coisa, tem um câncer 7 ou um câncer 6, que são cânceres que, em teoria, são pouco agressivos. O PSA dele, apesar de ser alto em relação ao nível normal, é abaixo de 10. Dessas biópsias que a gente tirou, normalmente tiram de 12 a 18, só 2 fragmentos estão com coisa. Então, você pode pensar, não, essa doença é uma doença mais indolente, ela vai devagar. Tá, a gente vai fazer um rápido intervalo, Bruno, porque no próximo bloco você vai ver que o câncer de próstata, ele nem sempre dá sinais, mas quando esses sinais aparecem, aí você também não pode ficar adiando a ida ao médico, né? Bem, daqui a pouquinho você vai entender que sinais são esses e a gente ainda vai falar de tratamento. Não sai daí que a gente volta já. Hoje estamos conversando sobre o câncer de próstata com o urologista Bruno Lopes Cansado. Doutor Bruno, a gente entendeu então onde é que está essa próstata, né? Entendeu quando é que é feito o diagnóstico, que isso deve ser ali caso a caso também, de acordo com o Ministério da Saúde, mas que é muito importante que você esteja em contato com o serviço de saúde. Não pode sumir como a gente vê os homens normalmente fazendo, né? É verdade. Agora, na maioria das vezes, o câncer de próstata é uma doença assintomática, mas pode gerar sintomas. Eu quero trazer aqui que sintomas são esses, que não sugerem apenas um câncer, mas também uma alteração, que pode até ser uma alteração benigna, né, da próstata. Vamos dar uma olhadinha? Olha, a gente tem ali o aumento da frequência urinária, uma urgência miccional, né, aquela vontade de fazer xixi urgente, micção em 2 tempos,
jato interrompido e ardência ao urinar. Essa micção em 2 tempos é o que exatamente? Seria interromper? Não tem a ver com jato interrompido, é outra coisa. Não, a micção em 2 tempos é quando o paciente termina de urinar e acha que terminou. E aí dá uns 2 ou 3 minutos, ele volta ao banheiro para terminar a urina, porque sobrou um resíduo na bexiga. Isso é que é a micção em 2 tempos. E a gente vê que ali os sintomas eles estão muito relacionados ao ato de urinar. E só para a gente relembrar por quê, gente, eu vou trazer de novo aquela imagem da próstata, da localização dela, e ao lado a gente tem a imagem da próstata alterada. E aí vocês veem como que isso também comprime a bexiga, né? Deve dar um incômodo ali que traz esses sintomas, né, doutor Bruno? Marcela, você pode ver ali na imagem, né, na segunda ali que está mostrando uma próstata aumentada de tamanho, ela eleva o assoalho da bexiga, isso também altera um pouco a dinâmica da física da contração vesical, né, da bexiga, porque a bexiga não consegue contrair direito e aí com isso ela também sobra urina quando você termina de urinar. Então dá aquela sensação, mas aí logo depois que a bexiga terminou de fazer a primeira contração, ela volta a sentir novamente que está cheia. E aí você tem uma segunda vontade de ir ao banheiro para completar a essa micção. é a explicação. Então, diante desses sintomas, nem pensar em deixar de ir ao médico para pelo menos investigar e saber se pode ser um câncer de próstata ou um outro problema, benigna, né? Uma doença benigna que também está relacionada a esses sintomas. A gente tem mais um grupo de sintomas, mas dessa vez que estão relacionados a já uma fase mais avançada de uma possível doença da próstata. Isso. Eu vou destacar ali, vamos dar uma olhada? Que aí já são dor lombar, dor pélvica, inchaço escrotal e sangue na urina, que já mostram uma metástase, seria isso? Um avanço de alguma forma dessa doença? Sim, a dor lombar e a dor pélvica estão muito relacionadas com metástase do câncer. O inchaço escrotal não é só pelo câncer de próstata, mas sim, pode ser também um sinal de doença mais avançada. De todos esses aí, o menos específico é o sangue na urina, porque tem várias coisas que dão sangue na urina. Tem câncer de próstata, tem cálculo de rim, tem infecção de urina, pode dar câncer, pode dar sangue na urina, uretrites podem dar sangue na urina, então tem outro, é o menos específico de todos, certo, apesar de ser o que dá mais medo no paciente. Porque sangue, né? A gente sempre fica com medo. Dor é menos específico, na verdade, está mais relacionado a outras coisas, a gente não se assusta tanto. Eu quero só voltar um pouquinho, a gente falou no bloco anterior sobre o PSA e o exame de toque retal. Mas acho que a gente tem que falar um pouquinho mais do exame de toque retal, que é o grande tabu, como eu falei, né? Então, eu queria que você dissesse se dói, se demora, como é que é? Porque a maioria dos homens que nunca fez e que resiste, né, em ir ao médico para fazer, ficam muito cheios de dúvidas e constrangidos com esse momento. Bom, eu particularmente, quando eu vou abordar o paciente, eu sempre tento brincar com ele, né? Porque fica mais fácil, né? Porque todo paciente chega assim, não, hoje eu vou lá fazer aquele exame da dedada. E aí o exame da dedada é o exame que as pessoas falam, eu vou ao meu urologista, aí ele já vai contando, o meu amigo lá brincou comigo, disse que eu ia sair de lá para trazer flores e não sei o quê, e parará. Mas o humor é a melhor forma de lidar mesmo com esse assunto. Né? Então eu sempre brinco, já começo brincando, falo para eles que em mim o exame não vai doer nada, né? E que não dá tempo de se apaixonar por mim, porque o exame vai demorar 10 segundos. Na verdade é isso, não tem muito motivo para o exame demorar. Porque super rápido. É super rápido. E você vai fazer o toque, você palpa a próstata e é muito fácil de você conseguir palpar a próstata de uma maneira geral, porque ela está muito próxima da entrada do ânus. Né? Ela está em contato bastante íntimo, naquelas figuras dá para ver isso bem. E você consegue palpar e você vai avaliar, basicamente, consistência, se tem nódulo, se não tem nódulo e mais ou menos o tamanho dela. E com isso é muito rápido, você não precisa de muito tempo para fazer isso. Né? Perfeito, acho que agora está bem esclarecido. A gente tem um depoimento agora, doutor Bruno, de uma pessoa que teve um câncer de próstata e ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Vamos ver. A minha esposa, né, ela é a médica da família, então ela é muito preocupada. Então ela... Sérgio, está na hora de fazer aí um exame, procurar um urologista. O PSA é um pouquinho elevado, ele pediu um ultrassom, que não apareceu nada, né? E logo depois ele pediu uma biópsia da próstata. Tá? Aí eu fiz a biópsia da próstata em 2014 e não apareceu nada. Então eu fiquei acompanhando, quando foi em 2016, agora em julho, ele pediu novamente uma ressonância magnética e apareceu um nódulo. Aí nessa ressonância
um nódulo apareceu, e aí ele, não, então tem que fazer a biópsia. Então aí eu fui direto para a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, apareceu o carcinoma. Eu falei assim, tem plano B? Eu não tinha um plano B. Eu tinha que fazer a cirurgia para resolver o problema. Eu não podia ficar aquilo na minha cabeça, eu tinha que resolver o problema. Então nessa hora você, tranquilidade, vamos fazer a cirurgia e contar com o Papai do Céu lá que vai resolver. Porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que vai acontecer com as outras pessoas. Aí quando você pega um PSA elevado, todo preconceito que você tem de ir no urologista, ele cai. Porque a partir daquele momento eu falei assim, opa, alguma coisa está acontecendo. Então você já não se preocupa, né, com preconceito de ir no urologista. Você quer investigar e você quer saber o que está acontecendo para evitar um mal maior. Entendeu? Então é isso que eu vejo aí dessa história que a gente passou, né, Lisa? Ele falou que você é médica da família, mas você não é médica. Não sou médica. Sou contadora. Só sou preocupada com a família. Desde que a gente casou, né, a gente sempre fala que é na saúde, né, e na doença. Então, assim, em termos de cuidado com a família, cuidado com a saúde, eu sempre fui sempre, né, eu sou muito preocupada e eu acho que esse apoio é fundamental. A gente ficava preocupado com a questão da incontinência urinária e impotência sexual, porque isso tem relação com o casal. Então, felizmente, né, foi bem sucedido nesse aspecto, né, a gente está super feliz em relação a isso. E tem que ter apoio familiar na união, porque, por exemplo, se a mulher não der o apoio necessário, então né, o marido pode ficar mais preocupado ainda, deprimido. Então, graças a Deus, não tive problema, a cirurgia foi tranquila, né? E hoje, vida normal, não tem, entendeu? E aquele ponto de interrogação que estava na minha cabeça, hoje já não tem. A gente tem que esperar aí os 5 anos para não aparecer mais nada. Segundo o oncologista, tá tudo bem, então vamos esperar. Torcer. Olha aí, as mulheres sempre no seu protagonismo de conseguir convencer os homens a ir ao médico, né? Ali não foi diferente. 90% dos pacientes chegam lá é porque a mulher mandou. Porque a mulher mandou, né? Gente, vamos mudar isso, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, desde que eles vão ao médico, tá legal. Agora, eles falam ali da cura, né? E a gente sabe que esse tipo de câncer, como eu falei lá no início do programa, ele tem uma chance de cura muito grande, pelos vários motivos que você já trouxe aqui no bloco anterior. Agora, a cirurgia, ela é a forma, muitas vezes, de trazer essa cura? Ela é uma das opções de tratamento, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente está tendo a gama de tratamentos e, na verdade, de acompanhamento do câncer está aumentando, né? Ainda hoje, a cirurgia na teoria, principalmente no caso desse paciente aí, que era um paciente jovem, ela é o mais indicado, né? Mas, como a gente estava falando antes, né, pessoas mais velhas, você pode ter outros tipos de tratamento. E mais conservadores, mais conservadores, né? E até mesmo em gente jovem, você tem o que a gente chama hoje de vigilância ativa, que é você postergar esse tratamento um pouco mais para frente, para evitar justamente as alterações que são as mais temidas no tratamento com a cirurgia, que é impotência e incontinência urinária. Pois é, eles tocam nesse assunto, eles falam sobre isso. Quais são as chances reais disso acontecer, em proporção? Assim, você tem esses dados? Tenho. Os trabalhos mais recentes dizem que a chance de impotência após um tratamento cirúrgico é de 50% e a incontinência em torno de 3%. É grande, né, essa relação com a impotência sexual. Mas hoje a gente tem técnicas mais avançadas que reduzem um pouco isso, não é não, Bruno? Sim, hoje em dia, na verdade, isso tudo mudou depois que a gente começou a entender melhor como é que era a anatomia da próstata, né? E, na verdade, as primeiras cirurgias começaram em 1985, e agora a gente tem quase 40 anos, né, de tratamento de câncer de próstata com cirurgia, né? Então, a gente entende muito melhor de como é que é a anatomia. E hoje em dia a gente tem também métodos mais avançados, né, que têm demonstrado, né, uma diminuição, sim, na taxa de impotência. Hoje em dia você é capaz de fazer cirurgias que são nervopoupadoras, né, que permitem que a ereção possa continuar.
Então, menos sequelas, né? Menos Com sequelas. tecnologias mais avançadas, Isso. inclusive de radioterapia também, porque a radioterapia Sim. também pode levar a essa sequela, né? Esse tipo de Pode. sequela. Na verdade, qualquer tratamento para câncer de próstata pode levar à impotência e à incontinência. A questão é como, se elas vão surgir e também, quando às vezes a gente fala em impotência, né, a pessoa pensa, não, eu vou ficar impotente, não vou ter ereção. Não, ele fica impotente, mas se você às vezes usar essas medicações de facilitadores da ereção, ele consegue voltar a ter. É reversível, então? Pode ser reversível, né? Certo. Então, você tem que pensar nisso, é que tudo, na verdade, tudo tem solução, né? Assim, só não tem solução para a morte, mas para o resto você tem solução. Você, às vezes não é a solução que o paciente quer, mas existe uma solução sim para você resolver. Maravilha. Obrigada. A gente chegou ao final do programa. Obrigado Muito a você. obrigada pela sua participação, viu, doutor Bruno? Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, até logo. O programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, você pode mandar para a gente. Envia para o ligado, @canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Para rever programas antigos, você pode acessar o nosso site ou a página que a gente tem no Facebook. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.